E aí nós podemos pensar que é necessário separar-se para conhecer-se. Separar-se aqui vem de propósito. Separar-se não é isolar-se, mas é aprender a ter uma distinção para poder diferenciar o que sou eu e o que é outro. E é compreender também que diferenciar-se não é um sinal de indiferença. Né? É um paradoxo aqui. Não é porque eu estou distinto do outro que eu tenho que tratá-lo de uma forma indiferente, que eu tenho que tratá-lo com menosprezo, que eu tenho que alijar. Na solidão, que é um termo que o Dunker usa também, é que na solidão a madeira percebe-se violino e entende que precisará sofrer mudanças de forma. É bonito, não é isso? Madeira não é madeira, né? Madeira é potência. É tudo aquilo que a madeira pode vir a ser. E como é que eu vou descobrir que aquela madeira é violino e não é banco? Que aquela madeira é violino e não é tábua de escora? Eu preciso me aproximar da madeira, eu preciso dialogar com a madeira para poder chegar nesse lugar. Né? O Gicovati, ele fala que a solidão é a condição do indivíduo levada às últimas consequências. É eu me perceber só indivisível. E eu ter de explorar todas as possibilidades disso, entendendo que eu sou só indivisível. Né? É um outro imperativo categórico. A gente nasce só, morre só, como o Jung disse. E tudo que a gente estabelece de relação com a vida e com o outro estão referenciados sobre essa base. Não tem como a gente escapar. Né? E o Hollis, ele coloca que esse trajeto que nós fazemos em nome da solidão, quando nós quando nos colocamos disponíveis para a solidão, ele se assemelha muito com a imagem do herói, com a trajetória do herói, que é aquele momento em que a gente sai de casa, ou seja, que a gente abandona as facilidades, as conveniências, aquilo com que já estamos acostumados enquanto ego, que nós vamos suportar o sofrimento da expansão de si, os desafios, os testes, as provas, né, que na jornada do herói são uma das marcas da jornada do herói, e que de fato ele corresponde à capacidade que o herói vai experimentar de ser quem ele é. Né? Ele vai entender no desafio quais são suas potências. E isso é uma questão que a gente só consegue viver suportando. Não é fácil, não é legal, não é agradável, mas é a partir disso também que a madeira vira violino. E que, depois, como conclusão, ele chega a um novo lugar, mas um novo lugar do qual, mais cedo ou mais tarde, ele também vai partir. Que fala dessa transitoriedade daquilo que somos. Aquilo que o Jung trouxe lá atrás, de não precisarmos nos identificar com aquilo que somos, mas com o que estamos nos tornando. Né? De a nossa devoção ser orientada, né, favoravelmente para isso. Nesse caminho, uma hora a gente vai se perceber só. E ao nos percebermos só, nós vamos entender também a necessidade o quão especial é tudo isso. E aí eu trouxe uma citação onde ele cita isolamento, mas vamos entender esse isolamento não como aquele mau isolamento que foi tratado anteriormente, tá? O isolamento numa vida humana é a exceção. A solidão é a regra. Ninguém pode viver em nosso lugar, nem morrer o nosso lugar, nem sofrer ou amar em nosso lugar. É o que chamo de solidão. Nada mais é que outro nome para o esforço de existir. Assim, a solidão não é a rejeição do outro. Ao contrário, aceitar o outro é aceitá-lo como outro, e não como um apêndice, um instrumento ou um objeto de si.
É nisso que o amor, em sua verdade, é solidão. Essa é uma citação do filósofo Comte Sponville, que fala, né, de como a verdadeira relação, a relação positiva, é uma solidão compartilhada. Quando duas pessoas, elas de fato se veem positivamente na solidão, elas conseguem sorver dessa relação um aspecto muito mais interessante.